Aí, pronto. Acho que começou. Olá, boa noite para você que está aí me assistindo. Hoje eu sou a Clarissa de Aquiara. Não sei se vocês todos me conhecem. Antes da gente começar, já está cheio de gente aí na sala. Boa noite. Me falem de onde vocês são para eu ir compartilhando aqui. Aí, ó, tem o Raoni de Feira de Santana, da Bahia. Esse povo baiano é muito bacana. Vamos ver quem mais está aí. Tem a Ana Marieta, a doutora Eleanor, que está te cumprimentando. Tem gente de Juiz de Fora. Boa noite, Piracaia, São Paulo. Ágata de Brasília, Bauru, São Paulo, Portugal. Ai, que legal. Então, tem gente de BH, Bianca do Zum Zum. Tem muita gente aqui de Curitiba. Maravilha, gente do Acre também. Que ótimo. Sejam super bem-vindos, todas vocês, todos vocês. Hoje eu tô até emocionada aqui. Eu tava uns 15 minutinhos antes da gente entrar no ar, conversando com a doutora Eleanor. Vocês não imaginam o que está por vir daqui a pouco nesse bate-papo. Podem preparar aí papel, caneta, deixar o celular aí, depois isso vai ficar disponível para vocês assistirem depois, porque essa conversa vai ser muito poderosa. Olha, tem gente até da Inglaterra, Uberlândia, muito legal. Maceió, sejam super, super bem-vindas. Então, pessoal, antes da gente começar, para quem não me conhece, eu sou a Clarissa de Aquiara, eu sou psicóloga, eu fundei a Escola de Paz Family, também tem um e-book que se chama Limite na Medida Certa, que vocês podem baixar lá no meu site, no site da Bifamily. Eu trabalho com pais de crianças de 0 a 7 anos. E agora, no dia 10 de outubro, eu vou ministrar um workshop que consiste em 3 videoaulas sobre o poder da comunicação mãe e filho. E esse workshop, ele surgiu, eu já trabalho com pais já fazem quase 10 anos, mas esse workshop, ele surgiu de uma experiência que eu vivi com o meu filho mais novo. Eu estava até compartilhando ela com a doutora Eleanor agora. O meu filho mais novo, ele vai fazer 2 anos agora em novembro, ele também nasceu num parto domiciliar, tem a ver com aquilo que você falou, da mulher resgatar esse poder dela, né? O meu primeiro filho nasceu no hospital, foi um parto normal, mas cheio de intervenções, e o segundo nasceu em casa num parto domiciliar. E eu vou contar rapidinho essa história para vocês, porque quem vai falar mesmo é a doutora Eleanor, que ela tem muita coisa legal para compartilhar, só enquanto todo mundo chega, para ninguém perder nada. Então, vou contar esse caso para vocês bem rapidinho. O Lucas, meu filho mais novo, aconteceu que o pai dele viajou em um mês umas 3 vezes. E na terceira vez que ele viajou, aconteceu o que aconteceu durante todas as outras vezes. Um dia antes do pai viajar, ele tinha febre. Então, as 3 vezes que o pai viajava, ele começava a ter febre no dia anterior. E aí eu comecei a ficar encucada com aquilo já nessa terceira vez. Falei, isso não é dente, isso não é gripe, tem alguma coisa aí acontecendo. E que eu preciso de absorver, de tomar consciência e comunicar para o meu filho o que está acontecendo, para liberar ele disso. Tem algo meu aí nesse ambiente, ou da minha família, né, daquele sistema. E eu comentei com ele, esse dia eu passei super inquieta à noite, na hora dele dormir, o pai já tinha viajado, ele chorando, só queria ficar grudado comigo. Eu entrei num processo de muita conexão com ele, e comecei a falar desde o meu coração, assim, tudo que eu estava sentindo, que fazia parte daquele processo. Falando do medo que eu tinha cada vez que o pai se ausentava, de ficar sozinha às vezes, da culpa, do medo de não conseguir assumir aquilo ali, de cuidar de mim sozinha, de cuidar dele sozinha. Comecei a falar das histórias que eu sabia que vinham aí da minha família, que eu, né, desse trabalho que eu já faço aí de olhar para dentro, de crescimento pessoal, eu fui falando com ele tudo que eu fui percebendo, desses medos que não só meu, mas que vinham aí também das minhas ancestrais, da história de vida delas, nossas, né? E fui comunicando para ele, falando que ele podia ficar tranquilo, que aquilo não era dele, que o medo era meu. Falei da minha dependência que eu sentia muitas vezes em relação ao meu marido, da minha falta de autonomia. E à medida que eu falava, esse menino começou a suar. Suou a noite inteira e ele não teve mais febre. Ele não teve mais febre depois disso e outras vezes o pai já viajou e não aconteceu mais.
Então, eu fiquei tão impactada com essa experiência e acompanhando o trabalho da doutora Eleanor, eu vi o quanto ela tem para nos ensinar sobre esse tema e o quanto as palavras dela são capazes de nos fazer e trazer para nós mulheres, mães principalmente, esse poder que em algum momento foi tirado aí das nossas mãos, esse poder de cura, esse poder de comunicar, de curar os nossos filhos e de nos conectarmos verdadeiramente, de saber qual a necessidade dele e o que eles estão falando a cada momento. Então, sem me delongar, eu quero apresentar para vocês a doutora Eleanor Luzes. Ela é médica, psiquiatra, ela também é formada em psicologia junguiana e atua nessa área há mais de 32 anos. E ela é doutora, e a tese de doutorado dela, ela criou o que ela chama de ciência do início da vida. Atualmente, esse ano, teve a Letícia Filipim, que é uma parceira da doutora Eleanor, organizou um congresso online, e eu tive a honra de participar desse congresso, e sobre a ciência do início da vida. Eu até divulguei, quem já acompanha meu trabalho há mais tempo, eu divulguei isso, já deve ter assistido esse trabalho da doutora Eleanor, porque é encantador. Então, vamos agora, doutora Eleanor, seja super bem-vinda, e conta aí pra gente um pouquinho do que né, você gostaria de compartilhar sobre esse poder da comunicação mãe e filho. Muito obrigada por sua presença. Boa noite a todos que estão aí assistindo. E eu vou começar falando sobre quando é que começa esse poder, né? Hoje a gente sabe que nós temos só 23 mil genes. Na verdade, todo o DNA é um lugar onde tem um código de linguagem escrita, que nós podemos mudar a qualquer momento. Tá? Então, eles continuam insistindo que temos 120 mil genes, que é a coisa do projeto Genoma, né? E que está todo mundo condenado. Não tem ninguém condenado a nada. Né? Você tem uma saga de família, são temas que se repetem. Lembrar sempre, ninguém é insuficiente, ninguém é doente, ninguém é... Não é nada disso. É simplesmente vão decodificar o que acontece. Então, recentemente, só exatamente há 3 semanas atrás, saiu uma pesquisa mostrando que quando uma alma sai do corpo, ela leva esse DNA escrito. Então, o que acontece? Quando ela vai encontrar, ela vai se acercar de um homem ou de uma mulher, é porque eles têm uma afinidade com essa frequência. Né? Então, são pessoas, nada a ver com karma, nada disso. Simplesmente a frequência para uma evolução. A frequência de 3. Né? Então, quando você começa a falar com seu filho, antes dele ser concebido, você começa a trabalhar a tua árvore genealógica, né? Fazendo mapa da árvore, pegando um pêndulo para saber quais são as coisas que existiram, tanto você quanto seu marido, e aí depois vão trabalhando isso, vão trabalhando com o renascimento, vão liberando. O que vai acontecer? Você vai atrair um ser que tem uma frequência já mais elevada. Não vai estar tanto querendo resolver o problema, porque os problemas já estão mais tranquilos. Então, aí começa a comunicação. Quando você começa a escrever carta para o bebê que ainda vai ser concebido, você e teu marido, até para afinizar como é que vocês vão educar, quais são as pretensões de educação que um tem e outro tem, que não é depois que a criança nascer que os dois vão ficar brigando sobre educação. Então, aí a gestação mais plácido, mais tranquilo possível. Durante a gestação, suponha que te aconteça uma situação difícil, né? Qualquer. Aí, o que você faz? A criança vai, que hoje a gente já sabe da epigenética, né? O cérebro da criança vai provocar uma mutação no corpo dela para ser, digamos, a resposta, mesmo que seja metafórica, a resposta do problema que você está passando. Aí, o que você faz? Olha, isso não é contigo, não precisa fazer nenhuma mudança, eu já resolvi, a comunicação começa aí. E o interessante, e é muito bonito, tem até uma documentação
de uma mulher que fez o ultrassom, né, que tem uma probabilidade de assertividade de 50%, melhor para o coroa, do meu entendimento, porque o ultrassom tem efeito térmico, cavitário e tem efeito de radiação, né, e dói, né. Então, como não é preciso mesmo, mas essa mulher, ela estava com o filho com uma espina bífida, que apareceu. Aí a criança pediu para ela em sonho, nunca mais faça exame, eu vou nascer normal. E ela começou a conversar com o bebê, todo dia, todo dia. E conversar, e conversar, e conversar. Eu acho que quando tem irmãos, conversa também, todos eles, que a família começa a ir dentro do útero, não é quando a criança sai. Hoje eu peço, se vai ter filho no hospital, a criança tem que dormir também no mesmo quarto, para não ter a sensação de alijamento, que gera muito desentendimento entre irmãos, né? Então, aí vai, conversa, 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 e o que é que tem de fantástico? Você adquire uma capacidade telepática que nunca mais desaparece, mesmo que teu filho tenha 50 anos. Ele está lá no Japão, você conversa com ele. Ele está lá no outro lado, você conversa com ele. Eu já fiz esse tipo de experiência, de mulheres cujos filhos estavam vivendo em lugares que houveram terremoto, maremoto, e a mãe, no outro país, poder conversar com a criança. Com a pessoa, até pré-adolescente, adolescente, ela entra em telepatia e comunica. Está alguma coisa acontecendo com você está precisando de algo. E a criança depois diz que viu a mãe, do lado dele, né? É impressionante. Essa telepatia nunca desaparece. Aí a gente chega na história do parto. No parto, quando o parto em 57, na América Latina, mas em geral no mundo inteiro, por causa das experiências dos Hellos, de como desatar a relação mãe-filho, isso nos anos, terminou, as pesquisas deles terminaram em 54, né? Então, quando já se sabia como bagunçar bastante isso, né? Aí eles começaram a usar, vê bem, o último serviço que terminou no Brasil foi em 57, em São Paulo. Sabe quanto que tinha de morte de mãe ou de bebê? Zero. Zero. E aí, 3,19 ia para o hospital, mesmo assim não tinha cesárea. 5 anos depois eram 50% de cesárea. Hoje, 88%. Na verdade, muitas mulheres têm pânico de cesárea, de parto normal. Por quê? Isso chama-se tocofobia. Essa tocofobia, ela está criada porque são pelo menos 3 gerações de pessoas que não nasceram de parto vaginal. Então, você faz o renascimento e tudo mais, você consegue acessar esse conhecimento lá de trás, que foi cortado, né? Mas quando, tem um detalhe, quando você tem o parto no hospital, principalmente parto cesáreo, parto com muita intervenção médica, que você, que é um ritual de passagem, como a Rob Davis Floyd fala, e é um ritual de passagem extremamente importante, porque 2 horas antes do nascimento e 2 horas depois, tanto o cérebro quanto a composição do seu sangue são únicas, só um grande êxtase na vida que você vai ter igual, né? Então marca mesmo, né? Então o que aconteceu aí? O que aconteceu aí é que a criança ficou com a ilusão de que o médico é que fez ela nascer, não a mãe. E desse jeito você cortou esse poder que já existia há muito tempo atrás, mas só que era feito por tradição. Tipo, a criança ficava mal, então a minha mãe, minha avó, minha bisavó davam para tal problema, tal chá, para tal problema, tal. De acordo com a biologia moderna, você seguia melhor e você trabalha direto com ciência. Às vezes não precisa dar nada, dá apenas a palavra verdadeira. Às vezes, até quando a criança, por exemplo, a criança está com conflito de separação, isso a moderna biologia sabe, que os tecidos derivados do ectoderma, como a pele, fazem muito conflito de separação, fazem bolha, ferida. Aí, então você pega uma calêndula, bota lá uma gotinha de rescue e conversa com a criança acordada. E conversa sobre aquela separação.
sobre aquela situação. E depois, quando ela estiver dormindo, na fase REM, conversa também. Então, eu venho, por exemplo, observando o seguinte: quando a mãe, às vezes, fica meio perdida no que está falando, na fase REM do bebê, ou da criança, com 1 ano, com 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu agora já estou fazendo até com mulheres, com crianças, que o jovem está com 21 anos, também resolve aquela pendência, né? Então, você, ao falar, às vezes, você não tem muita certeza se é o assunto que vai no núcleo do problema. Aí eu tenho descoberto uma coisa. Quando a mãe está começando a falar, e a criança fica lá, ela não, teoricamente, ela não sabe que está ouvindo, mas está ouvindo, né? E aí, quando você chega no núcleo do problema, a criança dá um estremelique. Aí você sabe, aqui que é o problema. Aí ela vai falar mais profundamente o que vier, na cabeça, no coração, na cabeça dela, né? Aí ela vai falar e a criança vai resolver, né? E quando a criança tiver febre, pega, em vez de fazer aquilo que a medicina tradicional fala, dar banho frio, não, dá banho quente. Dá banho quente e faz como se você estivesse dando, sabe, passe de centro espírita, você pega a pele da criança, faz assim para ajudar as toxinas do corpo a sair. Porque a febre, na verdade, é um mecanismo importante de eliminação de substância tóxica que a criança já resolveu, ou o ser adulto, né? Então, há uma coisa muito importante que as mulheres podem observar nos filhos homens. Quando o filho homem, o pai se ausenta, o que acontece? Ele passa a entender, não interessa se ele tem 6 meses, 8 meses ou 1 ano, ele acha que ele é o macho da casa. Às vezes ele senta até de joelhos na cadeira que o pai senta, né? E ele, muitas vezes, aumenta a temperatura para ver se ele vira um super indivíduo, né? E isso é importante dizer. Eu consigo. Eu sou a mulher, mas eu consigo ser responsável inteiramente por você. Pode ficar em paz. Aí a criança, a febre baixa, né? A outra situação, que é uma situação muito comum, observa primeiro ano de vida, segundo ano de vida e às vezes até o terceiro ano de vida. No dia do aniversário, a criança inconscientemente revive o seu parto. Então, ao invés de fazer aquelas festas loucas, com música para burro, gente tomando cerveja doidada, então você pega e leva para uma pousada, só a família, só o pai e os filhos, e conversa a criança acordada e dormindo como foi o parto. Vocês vão ver, observa que a criança, assim, primeiro ano, segundo ano, às vezes até o terceiro ano de vida, no dia do aniversário faz febre. Você contando o que foi o parto, em 20 minutos a criança para de ter febre. Muito bem, ele fica em paz. Aí só faz a festa quando a própria criança pede. Quando para ela faz sentido, né? Porque eu fico olhando quando vejo assim, uma criança vestida de super-homem, não sei o quê. O que para uma criança de 1 ano isso tem significado? Nenhum. Nenhum. Que loucura, mágico. O quê? Não tem nada a ver. E a criança mal, com o nariz escorrendo, querendo colo, querendo aconchego, e todo mundo está dando tudo, menos atenção à criança. Naquela coisa maluca, né, que são essas empresas de festas de criança, que é uma doideira, né? A última criança, vocês observem o rosto das crianças nessas festas e vejam como o rosto delas, eu não aguento ficar 2 minutos. É uma coisa que me dá uma angústia danada. Que eu vejo o rosto das crianças é triste, o olhar é triste. Alguma coisa não é mais um fato familiar. Sei lá, muito superprodução de muita coisa, fumaça, o diabo quatro não tem nada a ver com a vida de ninguém, que está acontecendo e a coisa que ela precisa naquele momento é aconchego, é acolhimento.
ela quer saber de como ela veio ao mundo. E aí é surpreendente, eu, um terapeuta indiana, eu pergunto para uma pessoa, como é que você nasceu? Não sei. Você pode imaginar uma pessoa com 30, 40, 50 anos, não tem a menor ideia de como nasceu, nem ter como ideia se foi leitado, se não foi leitado, coisas assim, que são básicas. Como foi meu começo de vida? Já não tem, mesmo o parto, quando se fala muito hoje do parto humanizado, que eu prefiro usar parto normal, que aí fica mais real, né? Por quê? O parto, ele tem um aspecto físico, o bebê nasce, não se fala que mulher não morre de parto, bebê não morre de parto, o bebê pode morrer, a mulher pode morrer, pós-parto, pelo excesso de sangramento. No quarto período, no quarto estágio do parto, que ninguém fala. Então, e isso para fomentar a tocofobia, né? Mas o bebê precisa ficar no peito da mãe. Horas e horas e horas, mesmo que tenha nascido prematuro. Essa é a mãe canguru, que passou a salvar muito mais gente, né? Então, nesse período de tempo, dialoga, dialoga, dialoga. O diálogo é vida. Vida. Você pode estar com uma criança, isso eu já vi acontecer, a criança está muito mal, batimento cardíaco fraco, está muito mal. A mãe chega, começa a falar no ouvidinho da criança, todas as funções vitais voltam. Mãe tem essa condição de ser a pessoa, não só que dá a vida, mas a pessoa que mantém a vida, e mantém o sentido da vida, né? Então, o parto tem 3 dimensões. Tem a dimensão física, como é que o bebê vai sair e tal. Tem a dimensão psíquica, quais são as impressões que vão ficar, qual é a mentira pessoal que vai ser marcada ali, né? Que depois haja renascimento, pelo menos uns 10 para poder dissolver, e tem a dimensão espiritual. Gente, as pessoas não pensam muito sobre isso, mas o parto é como a morte. No parto, uma alma está entrando na vida. Que alma? Que impressão essa alma tem? Quanta gente tem dificuldade com perna? Por quê? Porque ela entrou na vida, mas parte da alma dela não quis entrar. Porque não tinha espaço para a alma dela, neste mundo, né? Quando uma pessoa está saindo, a alma dela está saindo. Mas por que não dá? Não é ritualizar, não é nada, mas ter dignidade, ter uma música, ter um escuro, ter aquilo que o Le Boyer fala, eu já falava nos anos 70, né? Ter uma dignidade espiritual. Ele, por exemplo, falava claramente que não era para a gente nascer em água, porque é um retrocesso. Se tivesse que nascer com fogo, com uma vela, com uma fogueira, com uma lareira, porque nós somos do ar. Por isso que vocês observam, quando a criança nasce em banheira, ela faz assim, porque a mãe está para trás. O golfinho, se ele vocês veem na internet, um golfinho, quando nasce, a mãe está na frente dele. Porque ele é da água. Nós não. E a gente perdeu essa noção do espiritual que acompanha quem é da água e quem acompanha quem é do ar, né? Então, esse ponto espiritual é extremamente importante, porque quando eu digo assim, eu recebo você novo, então não pode ficar repetindo o nome de clã, tá? O nome do avô, do avó, do bisavó, nada disso, né? Novo, receba como novo, dá um nome único, dá uma atitude única. Essa atitude única que eu estou falando não, a câmera está para cá, eu acho que estou olhando lá errado. Mas então, essa atitude única, é a atitude basicamente de absolutamente receber esse novo com uma alma nova, esse novo que vai trazer 1000 coisas novas, que vai ser um upgrade. Agora, as mulheres percebendo que seu filho nunca está doente.
veja no teu coração o que está acontecendo. Aonde, muito frequentemente, as crianças adoecem na mucosa respiratória, que normalmente tem a ver com o território, principalmente nos meninos. E as meninas, o território da bexiga, né? Que também tem a ver com o território, ou bem na pele. Que também, aqui, conflito não é território, é separação. Então, quando você decodifica isso, e quando você decodifica que na natureza tem uma regra, você tem a mãe e tem o bebê. Se alguém adoecerá fisicamente, ou que vai ter problemas físicos, vai ser o bebê. Porque a natureza sempre prioriza de manter a saúde da mãe, porque essa pode ter outros filhos. Então, se ao mesmo tempo a natureza foi esperta, porque que é que faz uma mulher se inspirar incrivelmente para tirar o sofrimento do filho? Que ele esteja manifestando um sofrimento físico. Então, tudo é perfeito, absolutamente perfeito. Quer dizer, ela vai ter a inspiração, ela vai ter o acesso à intuição. E essa comunicação, quanto mais ela usa, quanto mais ela conversa com o bebê com 0, com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, 5 anos, ela vai desenvolvendo, mais do que uma comunicação só falada, ela vai desenvolvendo uma comunicação telepática também. A criança está passando, por exemplo, bullying na escola. Você está trabalhando não sei o quê. Está descascando batata que seja em casa. De repente, é como se você ouvisse a criança falando contigo. Aí você já vai para a escola com um pouco de algo mais presente de como agir, de como conversar. Não na fúria, não no susto, mas eu vou conversar com fulano, eu vou olhar para o meu filho, eu vou olhar para a minha filha, eu vou sentir se tem uma expressão de dor e eu vou tomar uma providência. Por quê? Porque eu já ouvi antes. Eu sei que algo está acontecendo. E se afinar um pouquinho mais essa intuição, você praticamente tem clarividência. Você vê o que a criança está vivendo. Então, são capacidades, olha só, a gente só usa o cérebro da gente em 20%. Cada vez mais estão aparecendo crianças com mega clarividência. E cada vez mais está comum treinar a clarividência de um monte de modos. Você tem cura prânica, que você tem livro de cura prânica, que você desenvolve clarividência, você tem um monte de coisas para fazer isso. Então, é uma capacidade nossa. Cada vez mais que você sofistica essas habilidades, mais você ouve o que a criança está precisando. A outra coisa muito importante é entender as nossas sagas. O Renascimento ajuda muito a limpar as vivências traumáticas da sua concepção, que tendem a se repetir. Tá? Mas a nossa saga transgeracional, nós podemos mudar. Nós podemos fazer pegar uma folha de papel branco enorme e começar a desenhar a família, uma figura de triângulo masculino, uma figura de círculo feminino, e começar a perguntar de tudo. Pega uma cruz cósmica, que você pode baixar na internet, e faz as perguntas com o pêndulo ali. Aí vai vendo, para cada coisinha da lista, você vai botando uma cor, um lápis de cor. Aí, daqui a pouco, você tem uma visão geral dos temas mais comuns da sua ancestralidade. Eu tenho usado à beça isso para tratar crianças com autismo. E você pode dizer, porque tem barbaridade mesmo, até 7 gerações. Muitas. Você pode dizer, olha, teve isso, teve estupro, teve assassinato de criança, teve isso, teve aquilo, abandono de criança em orfanato, muito abuso sexual. O Brasil tem uma estatística que é um recorde, que é abuso sexual de criança até 5 anos, menina, 3/4 da população, menino chega a quase 50%. Né? Então, essas histórias vêm de muito tempo. Há 200 anos atrás já era assim. A ONU, hoje,
diz que é 1/4 da população do planeta. Ou seja, se estão dizendo que é 1/4, deve ser mais, né? Então, é um problema sério. Se você entrar na Amazon, você vai encontrar, se tanto, 13 livros para a única pandemia que existe no planeta, né? Então, essas situações, elas se repetem na mesma idade. A bisavó teve com 4 anos, a avó, a mãe e a criança. Então, quanto mais você possa levantar eventos que tenham na sua transgeracionalidade e entender se uma criança nasce e faz um autismo, ela está dizendo o seguinte: eu tenho que calar a minha boca, que essa ancestralidade não me confere a capacidade de me relacionar, de tantas coisas que aconteceram. No entanto, se você libera, a criança pode se relacionar muito bem, muito obrigado. Então, e evitar remédios. No máximo alimento, no máximo homeopatia, mas procura nada. Por quê? Porque quando você conversa à noite, olha só que coisa interessante, a criança tem a sensação que, ao acordar, ela está normal. Então, ela tem a sensação de que ela, no nível consciente, é que se curou. Então, mesmo a homeopatia, quando ela toma, ela está ritualizando que algo de fora para dentro a cura. Então, se for a mãe que conversa, a mãe que fala, a mãe que decodifica o problema para ela tem a sensação de total rigidez. Você imagina, se uma pessoa tem essa sensação até os seus 7 anos, até os seus 14, até os seus 21, você acha que vai vir a tomar remédio um dia? Não vai. Essa construção da indústria farmacêutica, a força que a indústria farmacêutica tem no mundo, né, tem muito a ver com aquilo que aconteceu no Brasil em 57 e que aconteceu nos outros países, né? Até a China, que foi o último país, foi em 78. Mas todos os países passaram a ter essa estrutura, a estrutura de um poder que é concentrado, né, na mão de indústria farmacêutica, que são os mesmos donos de banco, que são do mesmo dono da seguradora, e a figura importante, capaz de curar, como sempre foi, que é a mãe, essa ninguém leva a sério. Quer dizer, isso é loucura. Isso é quase como uma coisa antropofágica, né? Está na hora, e a gente não vai mais seguir tradição, no sentido de, pode até usar o chazinho da vovó, etc, etc, até provavelmente a vovó nem sabe, mas tudo bem. Mas você pode fazer isso, até entrar na internet, mas o melhor seria que você entendesse a sua capacidade, e entendesse, e estudasse, e olhasse, e ouvisse a sua intuição. Por quê? Nossa alma sabe tudo. Nem precisa livro. Nossa alma sabe tudo. Se você profundamente se escutar, faz o teu altar do feminino em casa. Quando você tiver muita dúvida, vai lá, bota todo mundo que você quer. Não importa, isso, cada um vai fazer o seu. E vai ali naquele altar e pede. Pede para as grandes mães divinas te ajudarem, e você vai ouvir a intuição. E você vai ouvir a intuição, e você vai fazer a cura. E a criança vai acordar pensando que foi ela que se curou. Mas, ao mesmo tempo, tendo no inconsciente a vivência de que minha mãe fez. No inconsciente. Minha mãe fez. E o que é que eu tenho acompanhado? Estou trabalhando com ciência no início da vida desde 1990, né, mais ou menos, até antes. E aí, desse tempo todo, o que é que eu vejo? Quando esses jovens chegam na adolescência, eles têm um carinho com os pais, uma gratidão. E não tem essa história de se colocar em droga. Por quê?
Vamos tentar entender o que é a compulsão. Qual que é a compulsão? Tá? Se eu tenho uma vivência de ausência nas minhas primeiras horas, porque, vê bem, se você ficou 9 meses ouvindo, desde 3 meses, sentindo, cheirando, sentindo o paladar do líquido amniótico que está dentro da sua mãe, ouvindo o coração dela, ouvindo a voz dela, a língua dela. Então, a primeira coisa que você quer fazer na vida é olhar o olhar dela. Por isso que você tem um olhar de 30 centímetros. E até mais ou menos 6 meses, o mundo é assim, mãe e não mãe. Simples assim. Então, durante esse tempo em que a mãe e não mãe, a criança vê a mãe como uma deusa. No entanto, se você a separa, a criança faz um buraco. É meio que como se eu pegasse um adulto e resolvesse abduzi-lo. Nenhum som, nenhum cheiro, nada lhe é familiar. É uma abdução. E aí cria um buraco que é o buraco da ausência. Nesse buraco da ausência, ou eu fico com raiva de tudo e de todos, ou eu passo a ser muito gentil, muito legal, né, para tentar atrair gente para mim. Mas não impede que eu sinta buraco de vez em quando, uma enorme ausência. Aí, outras pessoas resolvem fazer uma ponte em cima do buraco. E aí entram as compulsões. A compulsão é essa ponte que tapa o buraco da ausência. É o álcool, é a droga, é tudo. É o chocolate, a comida, né? Então, é aquela história. E a sociedade o que faz? Ao invés de pegar esse obeso e trabalhar isso que é renascimento para essa pessoa, não, vai fazer cirurgia hiperbárica e ela vai morrer. Questão de tempo. Porque não resolveu o problema. Você não vai resolver um problema que é uma memória fazendo cirurgia no estômago, né? Isso não faz sentido. Então, toda essa comunicação, percebe? Ela é vital. É vital. Hoje é vital quando seu filho tem 30, 40, 50 anos. Não importa o tempo. E você pode ajudar. Você pode chegar, e se ele não vai te ouvir, tá, ele que está magoado com você, porque ele não entende que você foi separado dele porque foi a estrutura que separou. Ele acha que você é que não quis ficar. Ele acha que você é que o rejeitou. É assim que ele acha. Você pode conversar com ele dormindo. Você pode conversar e dizer a verdade. A verdade cura. Não interessa quão duro seja. A nossa cultura inventou que mãe devia de colecionar culpa. Isso é uma maluquice. Que a culpa é um beco sem saída, você não faz nada com ela. Você pode ter, sim, entender que você tem uma responsabilidade porque você se inseriu nesse sistema. Ok, tudo bem. São os tempos assim. Mas você pode mudar os tempos. E ele mudará com os filhos dele. E assim mudará com os netos dele. Porque nós estamos num momento muito importante. A gente está num momento de transformar consciência. Eu devo lembrar que o primeiro livro de autoajuda começou a ser publicado em 1960. No duro, consciência no nível coletivo é uma coisa que não tem muito tempo. Mas nós estamos no outro tempo. E nós estamos no século da criança, no século da consciência, no século da ação e não do delegar, no século de entender que o ser humano sempre está são, fisicamente são. Não interessa se apresentou isso ou aquilo está a serviço de alguma coisa. Nós precisamos decodificar. É isso que a gente precisa aprender. E solucionar. E se há alguém que pode solucionar, sempre será a mãe. Então, se vocês olharem a mitologia nórdica,
e outras mitologias, e até pinturas rupestres, vocês vão ver que sempre foi a mulher a quem se delegou a capacidade de cura. Sempre. E isso, há muito pouco tempo, nos últimos, dos anos 50 para cá, isso foi dissolvido, tirado. Simplesmente tentaram porque tentaram impedir. Mas estamos fazendo esse resgate. Mas é um resgate como nunca aconteceu. A gente fala de resgate, aparentemente a gente vai voltar ao que foi. Não. A gente vai dar um salto quântico como nunca aconteceu. Esse nível de consciência nunca houve. Então, quem hoje está tendo um filho, já está numa nova era. Já está num novo tempo. Já está podendo fazer o que nunca foi feito. Não há retorno à evolução. Doutora Eleanor, nossa, vou te interromper assim, porque as meninas estão aqui amando, a gente tem mais, quase 150 pessoas online. Eu estou falando meninas porque quem está interagindo aqui no chat são elas. Não sei se tem algum homem aí nos assistindo também, acredito que sim. Mas está incrível. Então, só para não... Eu quero te fazer algumas perguntas, que são perguntas assim, que eu escuto recorrentemente, que eu acho que tem várias questões assim, específicas que o pessoal está mandando, mas tem algumas que eu sinto que são bem gerais e que eu acho que podem ajudar muita gente. A primeira, a André, ela acabou de fazer um comentário que já tinha, outra pessoa também já tinha feito, que eu sinto que é a nossa dificuldade, e que eu vejo isso muito no consultório. Eu já venho falando com as minhas clientes dessa questão sobre o poder da comunicação e oriento elas várias vezes. Fala, comunica, e eu vejo o quanto é desafiador para essas mulheres comunicarem, inclusive com os filhos, bebês pequenos, assim, com o marido, com a mãe, é quase impossível. Mas eu fico impressionada como que muitas vezes, às vezes elas não conseguem comunicar com os bebês. Eu falo, gente, mas você tá com medo de quê? Você tá com vergonha de quê? Fala. Então, assim, você pode falar algo sobre isso ou dar alguma dica para a gente romper esse medo, sabe? E entrar nesse processo, assim. Como que você poderia falar sobre isso? Em primeiro lugar, é uma questão, começar a trabalhar a sua árvore genealógica e descobrir quem foi e até perdeu a vida, muito frequentemente, por falar. E isso não era incomum. Na nossa, eu vendo árvores genealógicas, porque, na verdade, isso é um conhecimento que surgiu em 1920 com Jung, depois, final da década de 40, em Palo Alto, nos Estados Unidos, e quem definitivamente trabalhou a questão da transgeracionalidade foi a Anne Anselin, uma russa, que está viva até hoje, e que ela começou nos anos 50. E o Henrique Corbera trabalha nisso em Barcelona, desde pelo menos uns 10 anos atrás. Então, o que acontece? Quando você pega no Brasil, né, as pessoas não têm ideia, mas quando elas começam a montar a árvore genealógica e ir descobrindo com o pêndulo, histórias e mais histórias, elas descobrem, por exemplo, quem tem descendência portuguesa, há 10 gerações, 8 gerações, houveram mulheres que, porque falavam, foram trancafiadas dentro de casa. Morreram assim. Então, a pessoa não sabe que ela está fazendo uma saga, que está no DNA dela. O que ela pode fazer? Escrever carta para esses ancestrais, para todas as mulheres que não puderam falar, para mulheres que casaram com homens alcoólatras, que não admitiam que a mulher abrisse a boca para dizer coisa nenhuma, e que eram espancadas. Ela não sabe.
Mas se ela começar a procurar na árvore genealógica dela, ela vai descobrir o programa do não posso falar. Com Há um certeza. programa, tá? Esse programa é muito importante. Eu vou te passar até um modo de trabalhar essa transgeracionalidade que depois você bota para todo mundo, né? Eu botei um jeitinho que fica mais fácil de fazer, né? Que eu estou Claro. sempre mudando, né? Então, há uma história transgeracional. Veja bem, desde a década de 50 na Europa se sabe disso. Está chegando no Brasil agora. Quanto 90, vê bem, 95% dos seus impedimentos são transgeracionais. E 95% da sua capacidade de reagir tem a ver com programas instalados da sua concepção até os seus 3 primeiros anos de vida, que é o que está lá no sistema límbico. Então, o renascimento, o trabalho transgeracional que você pode trabalhar sozinho, né, vai te libertar, porque são impedimentos, mas impedimentos que não te pertencem, às vezes, à tua própria história pessoal. No renascimento, às vezes, você não limpa, mas você limpa no transgeracional. Joia. Daí É bom você vai... porque... Não, eu ia falar que é bom porque esses exercícios são super práticos, isso que você falou, a pessoa pode fazer sozinha esse trabalho de pesquisar né, a história aí de vida desses ancestrais e escrever carta, né, super curativa. Eu já vi você falando que aí pode escrever, pode queimar, pode, né, e trabalhar. Você escreve e queima. Normalmente eu oriento que as pessoas queimem na pia da cozinha. Por quê? Quando não queima, tem carta que não queima mesmo, né? Quando não queima, quer dizer que aquele assunto você ainda tem que pesquisar mais. Quando está resolvido, queima numa velocidade que você tem que soltar na pia. É instantâneo. E aí você tem claramente... bom, agora eu vou para isso. Agora, é muito interessante porque você libera em você, libera num irmão, libera num sobrinho, libera no seu filho. Você libera no DNA de todos. Todo mundo que compartilha aquele DNA, aquela saga, né? Então, isso é uma coisa importante. Meu poder de fala eu preciso resgatar. Eu estou, que a Anne fala até, eu estou seguindo uma fidelidade ancestral de um ancestral que eu nem sei quem é. Nossa, que legal. Doutora Eleanor, uma outra coisa que aparece bastante também e que perguntaram aqui é a respeito, né, que eu sinto que o caminho é mais ou menos esse que você trouxe aí, né, mas às vezes a gente, eu já tive uma cesárea, né, o meu filho nasceu de cesárea, ou ele não nasceu, foi um parto cheio de intervenções, e agora, assim, como que eu posso fazer? É o renascimento? Sou eu que preciso fazer? É a criança que tem que fazer? Como que eu posso, de alguma forma, a comunicação só com ele quando ele estiver dormindo? Como que a gente pode aprofundar? Porque é uma mãe que inclusive escreveu aqui e falou que percebe, e eu também percebo isso. A minha diferença de conexão com o meu filho, que nasceu de parto natural, com o meu filho que nasceu, ela estava falando dela, foi cesariana, o meu foi normal, né, mas anormal, aquele cheio de coisa, anestesia e tudo. Então, eu queria que você falasse como que a gente pode se aproximar dessas crianças que a gente já viveu essa experiência logo na hora que elas já chegaram, de uma forma, assim, bem um pouco acolhedora e cheia de intervenção. Ótimo. Não esquecer. Em primeiro lugar, que a alma da criança escolheu isso. Em primeiro lugar. Agora você terá que acolher por que essa alma escolheu. Você vai ter que investigar junto com ela. Não basta só responsabilizar o sistema, porque o sistema, de certa maneira, é um espelho também.
o nosso inconsciente. Né? Que a hora que nós não tivermos necessidade mais disso, some. Então, muito bem. É verdade, uma coisa que eu reiteradamente ouço eu tenho um filho que me foi tirado, algumas pessoas falam assim, que me foi tirado, agora eu tenho um outro filho que é um filho, mas o que me dói é que eu não sinto igual pelos dois. Há uma situação de desconexão. Lembra que eu falei daquelas 2 horas antes e as 2 horas depois, tanto para a criança quanto para a mãe. Especialmente se entrou aquilo que eu chamo crime contra a humanidade, que é a ocitocina. Que entrou em 1955 e entrou para simplesmente desativar todos os receptores do corpo ligados ao amor. A ocitocina é o hormônio do amor. Na mãe e na criança. Fora o risco de vida que está. Né? Então, não serviu para nada. E pior, quando a ocitocina, ela faz assim com o útero, mas não abre o colo. E o médico diz que você não está dilatando. Tipo, a culpa é sua. Mas a ocitocina não foi sintética, não serve para dilatar. Não dilata. Os partos são mais demorados. Só que a criança tem menos oxigênio, não existe sofrimento fetal, isso tudo é balela, né? Porque mesmo que uma criança nasce, a cada 5 minutos ela muda o estado físico. Então, é só para fazer terrorismo e a mulher aceitar. Né? Mas estamos nesse tempo, é assim, ok, mas vamos resolver. Como que a gente resolve? Conversando. Por exemplo, eu sempre digo que é ótimo o primeiro dia do aniversário, primeiro ano, 2 anos, 3 anos. É o ótimo para você conversar dia e noite, criança acordada e dormindo. Né? Eu já vi uma mulher que era uma mulher que estava muito mexida, estava dando uma palestra, e ela diz, eu tenho uma desconexão com a minha filha terrível. Ela nasceu assim, de muita intervenção. Mas ela está com 21 anos. E aconteceu, Deus é pai, né? Daquela moça estar na casa dela, porque ela vivia mais com o pai. Os dois eram separados. E nesse dia, eu expliquei, que é uma coisa que eu vou falar agora, pega o teu filho, abraça pelas costas. Porque esse abraço significa proteção. Quando eu abraço pela frente, comunico amor. Então você abraça pelas costas e começa a contar. E a filha dizia, eu não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir, mas acabou não só ouvindo, como dormir. E no dia seguinte, 21 anos, hein? E no dia seguinte, a filha pela primeira vez teve um café da manhã legal com a mãe. Então não tem idade. Você simplesmente vai contar. Foi assim que foi. Os tempos desse jeito. Eu venho de uma história de minha mãe ter nascido em hospital, minha avó ter nascido em hospital. Todo mundo que está na faixa etária hoje de ter filho tem 3 gerações de nascidos em hospital, se não 4. Então, se perdeu a informação. E se criou como praxe a vivência da separação, da rejeição, que é uma mágoa absurda. Né? É tão absurda que você vê jovem que fica controlando com o celular o outro, mas nem tanto fala. Não fala, não conversa. Controla, apenas controla. Porque não se perdeu até a cultura do vamos conversar. Entre os jovens, e todos são feridos do mesmo problema. Então, não importa que idade tenha seu filho, comece a conversar com ele dormindo, depois acordado, e conta detalhadamente o que aconteceu. Chora junto. Mas procura abraçar por trás. Até que o próprio filho se vire e abrace você pela frente. Tá. Olha só, apareceu uma outra pergunta aqui, da Vanessa. Ela tem um filho de 13 anos que é autista.
e ela falou que ele não aceita o contato, o toque. Como que ela pode começar a trabalhar? E, a princípio, com a comunicação enquanto ele está dormindo, né? Primeiro lugar, ela tem que levantar. Se uma criança é autista, tem 7 gerações de problema. Então, ela tem que levantar a árvore genealógica. Quando ele estiver dormindo, aí ela vai contando todas as histórias, que vai ser tudo barbaridade, hein? Já vou avisando. Não é coisa pequena, não. Né? Então, nós viemos de uma sociedade muito bárbara. Ainda é bárbara, né? Mas já foi pior. Né? Então, vai contando, vai contando, vai contando. O que vai acontecer? Quando existe a situação do autismo, por causa da ocitocina, portanto, é imediato, é na primeira semana, segunda semana, o que eu peço? Eu peço para a mãe segurar a criança por aqui, e como nos 3 primeiros meses de gestação, a criança desenvolve sentido vestibular, sabe se está de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, você pega nua, a criança nua, e você está deitada. Aí a criança fica assim, e não te olha. Quando ela te olha, você puxa ela para o corpo. Mas sem óleo. Para o corpo mesmo. Aí, de novo, você brinca de novo, com essa mesma história. Até que a criança, em uma semana, está boa. Isso aí é efeito da ocitocina. Mas a manutenção dessa história fala de uma história transgeracional pesada. Então, você vai conversar, conversar, e conversar, e conversar. Levantar a história transgeracional e conversar. O que vai acontecer? A criança vai mudando de comportamento. Eu só tratei de crianças até 4 anos, mas sei que pode ser resolvido mesmo adiante. A criança vai indo, a criança vai indo, a criança vai indo. E aí, não força. Espera a criança te tocar. Fica muito perto, mas não toca. E espera a criança tocar. Por quê? A criança tocar já está dando sinal de que ela quer pertencer ao clã. Porque é como se nascesse alguém que diz assim, esse clã é indigno. Eu não quero pertencer a ele. Então, a criança vai tocar. Não, esse clã é digno. Você é digno. E aí vai dissolvendo. Mas aí você conta, e conta, e conta as histórias que vão ser histórias do Arco da Velha, mas vai contando a verdade. Você vai contar muitas vezes chorando, mas vai contar. E é muito interessante que a criança começa a fazer assim. E essas crianças, elas têm uma sensibilidade extraordinária. Quando, é muito interessante, quando elas saem do quadro autista, elas falam de tudo, elas são muito telepáticas. Então, elas falam de tudo, do sentimento que todo mundo está à volta. Aí você fica assim, hã? Elas são surpreendentes, mas elas estão bloqueadas dentro da fidelidade genealógica. Tá. Nossa Senhora. Cada hora tem todo mundo perguntando aqui um monte de coisa. Doutora Eleanor, vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar. E aí eu gostaria também que, se você pudesse, deixar o seu contato, né? Eu sei que você é super acessível, né? Ela tem conta no Facebook. E a Letícia, se você puder colocar aí no chat os contatos que a doutora Eleanor disponibiliza, às vezes e-mail ou Facebook, quem quiser marcar, não sei se você atende por Skype, né, para pessoas que não são do Rio de Janeiro, atende, ai, joia. Então, quem quiser fazer uma consulta ou entrar, né, mais profundo num trabalho aí, né, em relação às questões mais pessoais. Só uma última pergunta que também aparece muito, é essa questão do sono, assim, crianças que acordam demais, né, às vezes porque tem medo, ou porque acordam mesmo, enfim, às vezes já maiorzinha. Você teria alguma coisa para falar a respeito dessa questão do sono? Porque alguém perguntou aqui também já faz um tempinho. Bem, quando você está profundamente relaxada, o que naturalmente acontece? Você dorme. Mas se tem que ficar
meio acordada, meio dormindo, é porque não está seguro o ambiente. Pode ser o ambiente dos meus pais, que eu tenho que inconscientemente controlar, ou pode ser da história ancestral. Tipo, eu tenho um tataravô que foi descuidado, que dormiu numa trincheira, numa das últimas guerras, e morreu todo mundo. Eu venho essa história ancestral. Por isso que eu digo, estudar a ancestralidade é importantíssimo. Devia ter acontecido nas escolas. Então, eu pego, aí você levanta isso e diz para a criança, olha, o tataravô, realmente, porque ele dormiu, aconteceu isso, 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 isso. Porque não tem, às vezes não é a questão dos pais, a insegurança dos pais. Às vezes é uma coisa lá de trás. Não, que legal. Entende? Aí você conta e a criança dorme, beleza, dorme a beça. Não tem problema. Ai, gente, todo mundo que tá aí com essas questões de sono, vamos buscar aí nas nossas histórias e falar com os nossos filhotes, que com certeza eles vão dormir melhor. Doutora Eleanor, não tem nem palavras para te agradecer. Nossa, assim, é sempre maravilhoso, assim, enriquecedor. Eu acho que é para a alma, assim. Várias pessoas, nossa, eu tô chorando, não, eu arrepiei durante vários momentos. É maravilhoso, assim, realmente estar na sua presença, escutar isso tudo que você fala com tanta convicção, com tanto embasamento, assim. Eu me lembro que uma das primeiras palavras, umas primeiras conferências suas que eu assisti na época do Congresso, você falou que hoje, né, que a humanidade já sofreu muito, que hoje as transformações e as mudanças, a gente está numa era que a gente pode crescer pelo amor. Não foram essas palavras exatamente, mas era mais ou menos esse o significado. Que a gente não precisa mais de sofrer, que a gente pode crescer e evoluir pelo amor. E eu sinto que através das suas palavras, né, e de todas essas ferramentas que você entregou, das cartas, né, do renascimento, que cada um agora assumir a responsabilidade disso e ir buscar, ir atrás. Não só por nós, mas por essas crianças tão maravilhosas aí também que nos escolheram e que confiaram na gente. Então, eu quero te agradecer muitíssimo e se você quiser deixar uma última palavra aí pra gente. É isso mesmo. Nós ficamos 14 mil anos desde a última glaciação, acreditando como almas até, entrando e saindo desse planeta, porque reencarnação já é uma coisa provada cientificamente, não se fala, mas né? Que foi um tempo onde todo mundo veio com a alma atingida na crença de que só pelo sofrimento é que a gente se transforma. Mas não é mais assim. Nós estamos começando um momento de fazer esse berço para trazer as crianças que têm outra crença. É criando, é amando, que se transformam. Ah, que bom. Nossa, maravilha. Era isso que a gente precisava para terminar. Então, pessoal, muito boa noite. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Eu sei que ficou muita coisa ainda sem perguntar. Tem gente falando de apneia do sono, de compulsões, várias coisas. A doutora Eleanor, ela é uma bênção, ela tem Facebook, vocês podem adicionar ela, podem perguntar. A Letícia também, que trabalha com ela, também tem acompanhado muito esse trabalho, sabe muito, né, Tassi? Agora uma consultora aí dentro desse processo da ciência do início da vida. Amanhã eu vou deixar esse vídeo disponível no YouTube, vou mandar para vocês. Então, muito obrigada pela presença de todas. E dia 10 a gente tem ainda o início do workshop, que eu vou entregar mais ferramentas a respeito desse poder da comunicação, desse processo da comunicação mãe e filho. Muito obrigada, doutora Eleanor. Boa noite, bom descanso para você. Eu sei que você tem uma agenda aí super cheia. Obrigada. Olha, muito obrigada, muito boa noite para todo mundo, que durmam em paz, e tudo tem solução. Ai, que bom. Obrigada, fica com Deus. Tchau, pessoal. Boa noite. Até uma próxima oportunidade. Até dia 10, na verdade.
Bom, isso aí.